O auge, meu caro Pedro Abílio, estamos vendo do Cruzeiro nesta temporada, neste momento. É um Cruzeiro vice-líder do Campeonato Brasileiro e, curiosamente, tem no fim de semana, num recorte de últimos 10 jogos, como adversário, o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Porque esse Bragantino, que fez um começo de campeonato bom, vive um momento horroroso. Cruzeiro vem aí para o fim de semana, mais uma vez, favoritaço a vencer no Gigante da Pampulha. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, boa noite para você, para o Edu Panzi e para todo mundo que tá ligado com a gente na turma do bate-bola desta sexta-feira. Pois é, queda livre pro time do Fernando Seabra, ex-técnico do Cruzeiro, atualmente no Red Bull Bragantino e em situação complicada. Afinal de contas, nesse recorte, a gente vai destacar também, Cirilo, que é um time que tem deixado a boa campanha que vinha fazendo enquanto um visitante no Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, ganhou do Corinthians pela última vez fora de Bragança Paulista no mês de julho. Venceu por 2-1, aliás, junho, antes da Copa do Mundo de Clubes. Venceu por 2-1 lá na Neoquímica Arena. E a equipe do Red Bull Bragantino tem, nesse recorte de 11 jogos como visitante, 4 vitórias conquistadas no Brasileirão. A gente destaca que o Cruzeiro atualizou nesta tarde 28 mil ingressos foram vendidos para o jogo deste domingo às 8h30 da noite. Mas antes de falar da preparação, Cirilo, a gente tem que lembrar que o destaque desta semana do Cruzeiro está, junto ao elenco. O Cruzeiro tem feito o possível para ter mais jogadores à disposição do técnico Leonardo Jardim e viver uma janela de transferências neste meio de ano, especialmente para pontuar algumas situações que o treinador português enxergava como necessidades no elenco. O Cruzeiro tem um time que dificilmente é modificado, especialmente se a gente falar de mudanças bruscas, até em esquema. É difícil começar uma partida com uma escalação diferente daquela que o Cruzeiro tem feito, com raras exceções dos jogadores que eventualmente ficam suspensos ou lesionados. Mas às 6h18 eu vou trazer aqui a turma do bate-bola, Cirilo, nossos ouvintes, o Joaquim Pinto, 43 anos, também português. Ele é chefe do departamento de scouting do Cruzeiro. Antigamente falava-se nos olheiros, Então o Cruzeiro tem lá uma série de olheiros de mercado e este Joaquim, ele é o responsável, indicado pelo próprio técnico Leonardo Jardim, que já conhecia o trabalho dele lá em Portugal. Ele trabalhou por 15 anos no Benfica. E hoje ele é quem chefia o mapeamento de mercado e é um cara que sempre olhou com bons olhos para o futebol sul-americano, mesmo sendo um europeu. O Joaquim está aqui na turma do bate-bola para falar justamente sobre uma dessas opções que o Cruzeiro ganha para domingo, que é o Sinisterra. Como foi a negociação desse jogador que está aí, 3, 4 partidas e vem ganhando aos poucos a confiança também do Leonardo Jardim e da torcida celeste. A negociação não foi fácil e o chefe do departamento de scout do Cruzeiro conta pra gente. O Sinisterra foi um atleta, foi uma negociação dura porque é um atleta que estava na Premier League. Toda a gente sabe quais são os salários na Premier League. Mas foi muito importante termos falado com o atleta, termos apresentado o nosso projeto, inclusive o Mister esteve nessa reunião, e a partir dessa conversa sentimos que o atleta ficou muito motivado em vir para o Cruzeiro. Obviamente que não ficou aí concluído o processo, porque depois há que negociar, e foi um pouco duro, mas conseguimos trazer o atleta. Sabemos perfeitamente daquilo do nível que ele pode atingir. Provavelmente só vamos ver o Sinisterra no auge das suas capacidades daqui a uns meses, porque vem de 2 lesões com alguma gravidade. Mas é um atleta que confiamos bastante e até diria que é uma contratação histórica, porque contratar um atleta com a sua qualidade e que estava no âmbito da Premier League é muito difícil de acontecer. Foi uma grande vitória para nós e estamos todos satisfeitos. O Joaquim Pinto, que chefia hoje o departamento de scouting do Cruzeiro. E, claro, a gente dá aquele recado para a Nação Azul que está acompanhando a turma do bate-bola, Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br
com planos a partir de R$ 9,90. Sobre o Sinisterra, foram 3 minutos no jogo contra o São Paulo e depois entrou nos jogos contra Atlético pela Copa do Brasil e contra o Bahia no Campeonato Brasileiro e fez o seu primeiro gol na última segunda-feira. Agora sobre Kenny Arroyo, um jogador mais jovem, com um perfil diferente, que estava no Beşiktaş da Turquia, que não queria negociar o jogador. E o Joaquim também explicou como foi essa negociação. E não queria vender porque certamente sabem da qualidade, do potencial e do nível que ele pode atingir. Fomos tentando, portanto, isto muitas vezes, cada contratação vem de uma quantidade de tarefas e de negociação e de muitos outros âmbitos que têm altos e baixos, vamos dizer assim. A dada altura, perante a recusa do Beşiktaş, dávamos essa contratação como perdida e tentamos outros jogadores, só que depois, e aqui foi algo fulcral, foi a vontade do atleta vir para o Cruzeiro. Aliás, isso foi bem conhecido nas redes sociais. Mais uma vez o facto de conseguirmos, porque nós aqui também temos a política de, antes de cada contratação, querer conhecer o atleta, se possível pessoalmente, se não for possível pessoalmente, pelo menos fazer reuniões por vídeo, porque esse conhecimento do atleta é muito importante para nós, saber o seu caráter, saber a sua personalidade, os seus costumes, e também para o atleta nos conhecer a nós, saber para que projeto é que nós estamos a convidar o atleta. E no caso do Arroyo, depois da nossa reunião, ele gostou bastante e ele próprio não teve muito filtro naquilo que foi mostrar o desejo de ir para o Cruzeiro. Também não foi fácil, não é? Porque, quer dizer, um clube que sempre se recusou sequer a conversar, depois gradualmente tivemos que passar por várias fases de convencimento, vamos dizer assim, e no final conseguimos. Foi também mais outra grande contratação, que felizmente ainda agora na estreia contra o Bahia teve um impacto que está a ser repercutido nas redes sociais. Acompanhamos na turma do bate-bola trechos da entrevista de Joaquim Pinto, chefe do departamento de scout do Cruzeiro, lá no Cruzeiro Cast, apresentado pelo grande Guilherme Pio. Cirilo. O Cruzeiro tem um perfil de contratação muito definido, ou muito bem definido, Edu, e é o projeto esportivo do Cruzeiro, né? E as preferências individuais de treinador, às vezes o diretor quer que joga de um jeito, o presidente gosta de um jeito. Não, o projeto é esse aqui. Eu quero esse perfil de contratação. Os meus jogadores vão se enquadrar nessas características aqui. Em meio a isso, o trabalho do scout, né? Da análise, da captação, se torna cada vez mais fundamental no futebol para quem tem projeto, né? O projeto esportivo do Cruzeiro está começando fora do campo, né, cara? O Cruzeiro foi a Portugal, contratou um dos melhores treinadores daquele país, que é o Leonardo Jardim, já com uma carreira consolidada no futebol europeu. Não estava no futebol europeu no momento da sua contratação, mas entre todos os portugueses que chegaram ao futebol brasileiro, treinadores, e aí Jorge Jesus, Arthur Jorge, Abel Ferreira, o Leonardo Jardim foi quem chegou maior, né? Com um trabalho de maior destaque já no futebol europeu. Esses outros nomes que eu citei, obviamente, eles cresceram muito aqui no futebol brasileiro e já conquistaram, coisa que o Leonardo Jardim ainda busca para a sua carreira, as conquistas aqui no futebol brasileiro. Mas não parou no Leonardo Jardim, né? Aí o Cruzeiro passou a escutar mais o Leonardo Jardim, que já tinha uma experiência de trabalhar com SAF em outros países, né, em outros continentes, trouxe a sua experiência para o Cruzeiro, foi ouvido, ganhou a confiança da diretoria, dos donos do clube, e foi buscar esse cara, o Joaquim Pinto, que tem uma experiência muito grande na Europa, no futebol português, no Benfica. O Benfica, o Sporting, o Porto, são clubes que a gente conhece, sabe que são clubes que buscam jogadores jovens, que revendem para os grandes da Europa por um valor exorbitante, muito maior do que compram. E o Cruzeiro foi buscar esse cara, né? Com um profundo conhecimento de mercado, não só mercado sul-americano, como nós já estamos acostumados aqui com os nossos profissionais. Joaquim Pinto tem um profundo conhecimento do mercado europeu e periférico daquele continente. E é isso que o Cruzeiro tem feito, não só numa Premier League, mas indo até um futebol turco, buscar um jovem jogador. Você não tenha dúvida, deve estar muito atento a outros mercados também no futebol mundial. Então, é um projeto esportivo que não é pensado apenas
no campo, no vestiário, nos jogadores, em quem vai vestir camisa e calçar chuteira, mas principalmente em quem vai treinar esses caras e quem vai pensar e buscar, encontrar esses caras. Então o negócio está muito bem feito e os frutos a gente tem visto nos resultados e no desempenho, né, Cirilo?